pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar continuidade na segunda semana do PET 5. Ele traz a mesma temática da semana anterior, né? O primeiro reinado no Brasil, ou o reinado de Dom Pedro I, não é? Bom, nas semanas anteriores a gente viu algumas coisas, vamos só dar uma relembrada para estar facilitando as atividades. É uma atividade curta, né? Bem tranquila. Ele te traz um textinho aí, né, de apoio na página 71. Você consegue fazer as atividades só com base aí no texto. Então a gente viu lá que no reinado de Dom Pedro I, a gente viu lá disputas, né, entre dois partidos. O Partido Brasileiro contra o Partido Português. Tudo isso principalmente com base no processo de independência, como que ia ser governado ali naquele momento, né? Partido Brasileiro querendo limitar o poder do rei, não é? E o Partido Português querendo o quê? Querendo cada vez mais aumentar seus privilégios ali para portugueses residentes no Brasil, né? Inclusive teve a Revolução Liberal do Porto. Esse partido português desejava o quê? A volta de Dom Pedro e Dom João para onde? Para Portugal, porque assim iria restabelecer o pacto colonial. Enquanto isso, o Partido Brasileiro queria o quê? O seu processo de independência, porque se eles voltassem lá no pacto colonial, os brasileiros iriam ser bastante afetados, né? Ia ter bastante prejuízo. Lembrando que esses partidos brasileiros aqui eram pessoas que tinham posse, né? E esse partido português aqui era aqueles que tinham posse, mas também era português. Eles tinham um privilégio maior que o partido brasileiro. E a população em geral? A população em geral estava tanto à mercê da burguesia estrangeira quanto da burguesia nacional. Então o povo aqui não tinha vez. Quem tinha vez eram pessoas que tinham posse. Então estava entre esses dois aí quem queria ter mais privilégio. O rico português que morava no Brasil ou o rico brasileiro que morava aqui no Brasil? Tinha essa questão aí. Bom, e dentre esse aí que estava ali para ser o articulador, o imperador, no caso aí, Dom Pedro I aí, que ficou no Brasil, né? Dom João voltou lá para Portugal com a pressão da Revolução do Porto e Dom Pedro ficou aqui no lugar dele para estar governando, né? Assim Dom João ficava governando Portugal e Dom Pedro ficava governando o Brasil. Então ele traz a consolidação e o declínio de Dom Pedro como primeiro imperador do Brasil. Aí ele traz algumas imagens, algumas palavras em negritos, né, que é bom a gente entender. Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? É como se fosse uma reunião. Constituinte é para fazer o quê? Elaborar as leis, seja por promulgação, seja por ortogação. O que quer dizer isso? Quando ela é promulgada, é porque tem algo mais democrático. E ortogada é o quê? É o próprio executivo, né, que vai fazer de forma ditatorial, né? A pessoa bem nos moldes daquele poder absolutista que estava ocorrendo lá na Europa, né? E iria acontecer aqui no Brasil, que a gente vai ver o desfecho de tudo isso daí. Bom, porém, o que vai ocorrer? Vai ocorrer as invasões napoleônicas, o ideal do iluminismo, né, que vai contribuir, né, para o desfecho, né, para as mudanças e permanência desse período, a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, aí começou a ter aquele processo de independência na América Espanhola, que vai atingir a América Portuguesa e vai modificar o quê? Essa configuração que antes tinha essa relação de metrópole e colônia no Brasil. Bom, então lá na primeira questão, vamos lá, ele traz o que foi a Constituição da Mandioca. Constituição, as leis. Da mandioca foi o apelido que ela recebeu por conta de algumas situações que ocorreram durante a votação, né? A elaboração dessas leis. Essa, no primeiro momento, ela é mais promulgada
claro que não é um caráter democrático, por quê? Porque era só as minorias que votavam. Minorias eu falo assim, de posse, não aquela minoria em direitos que a gente viu em aulas anteriores, que a gente tinha até mencionado. Então, essa Constituição da Mandioca, ela só recebeu esse nome porque ela foi, na verdade, um projeto que não chegou a se constituir como Constituição. Então, qual seria a resposta? Porque os responsáveis estavam no próprio corpo do texto. Por elaborar a primeira Constituição do Estado brasileiro, independente, teve a sua independência, né? Precisavam possuir uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Então, o que quer dizer isso? A pessoa tinha que ter posses, alqueires, não é? Aquelas grandes quantidades de terras. Então, se a pessoa não tivesse renda, não tivesse aquele famoso voto censitário, não tivesse posse, grana, ele não poderia votar. Então, isso você faria com que a maioria da população brasileira não participasse do que? Da vida política do Brasil. Então, isso facilitaria o quê? A manutenção dos privilégios ou dos brasileiros, de portugueses, inclusive de Dom Pedro I. Então a população nem sabia o que estava acontecendo, né? Ela estava tão preocupada em não viver na miséria que ela não preocupava tanto com essas questões políticas, né? Aí você fala, não, mas esse povo é bobo, mas você pensa, até hoje, às vezes você vai conversar com alguém, ela fala, não gosto de assunto político não, por quê? Porque ela não entende, então ela deixa a população da política brincar à vontade com a cara da população, né? Faz o que quer, abusa dos poderes, né? E sempre está desfavorecendo a maioria da população, por isso a grande quantidade de desigualdade que existe no Brasil. Então, a Constituição da Mandioca, ela recebeu esse nome porque, primeiro, que era uma Constituição, as leis do país, e ela ficou apelidada como Constituição da Mandioca porque as pessoas tinham que ter uma renda de 150 alqueires de farinha de mandioca. Então, assim, você encontra no texto, ou então você põe dessa forma que eu dei uma mesclada, né, para chegar nessa resposta. Na questão número 2, é outra questão que está no corpo do texto, né, mais especificamente, quer ver, no segundo parágrafo, quase todos os segundos parágrafos. Então, para ele não ficar grande, eu diminuí ele, né? Eu dei uma reduzida, dei uma mesclada na resposta para não ficar igual está no texto, mas se ficar igual está no texto, está ok, está correto. Eu coloquei o quê? Aquilo que eu acabei de falar. Era disputa entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro querendo dar mais poder a brasileiro e o Partido Português querendo dar poder ao português. E quem que era o mentor? No caso aí, Dom Pedro I. Então o Partido Português, então a gente tem que dar poder absoluto para Dom Pedro I, assim como funcionava lá naquelas monarquias absolutistas. Já o brasileiro pensava que não, lá a gente já tem uma ideia, né, uma experiência, tem novas ideias lá. O iluminismo está derrubando esses grandes reis. Por quê? Porque se ficar o poder só na mão deles, o que acontece? A corrupção começa a maioria da população viver em miséria, os comerciantes vão ficar à mercê, né? Porque no caso aqui eles são burgueses, eu penso que se acontecer como está lá, o cara já é português, então vai favorecer quem? Partido português, no caso aqui, os portugueses que viviam aqui, e também até a coroa portuguesa lá em Portugal. E o Partido Brasileiro então estaria abaixo, né, em privilégio sobre o Partido Português, porém ele estaria acima das demais populações. Então ficaria lá, o Partido Português desejava atribuir poder absoluto para Dom Pedro, enquanto isso o Partido Brasileiro limitar o poder dele. Ciente disso, o que Dom Pedro pensa? Uai, se o Partido Português me favorece e o Partido Brasileiro quer limitar o poder,
o que eu vou fazer? Ah, eu vou então para o lado dos portugueses. Claro que tem várias outras situações que ocorreram, mas no geral, por quê? Porque o Dom Pedro estava sendo questionado por diversas partes da população no Brasil, então ele resolveu querer se aliar ao Partido Brasileiro. Aí o Partido Brasileiro falou assim, não, vai ter que limitação do poder. Falei, vai, então sabe o que eu vou fazer? Existe essa Assembleia Constituinte, aonde eles vão se unir para elaborar as leis? Sim, então o que eu vou fazer? Eu vou fechar isso daí. Eu não quero isso mais não. Então, já que eu vou fechar, no caso aqui a Constituinte, que fazem as leis, eu vou fechar, por quê? Para determinar a elaboração de uma Constituição que atendesse os meus interesses. Eu vou fechar a Constituinte, vou chamar uma galerinha para me ajudar e eu mesmo vou montar a própria Constituição. Como que eu vou montar essa Constituição? Uai, se eu agradar com ela, beleza. Se eu não agradar, eu não quero ela. Então, essa é a questão do Noite da Agonia. A rivalidade entre o Partido Português e o Partido Brasileiro. Em consequência disso, para quê? Para elaborar uma nova Constituição. Elaborar uma nova Constituição, tá pronto. O que o Dom Pedro vai fazer? Ó, me ajuda aqui, gente, para fazer. Terminou? Ah, vou ler. Ah, não gostei. Então, muda isso daqui. Então, isso foi esse Noite das Agonias aí. Bom, lá na questão número 3, a gente viu lá que lá no Iluminismo, a gente teve aí Montesquieu, né, que ele dizia que existia uma divisão de poderes para não ter corrupção no país, que inclusive estava na sua questão de 8º ano, ele te pediu isso numa das questões de prova de diagnóstico. Então, o que é essa ideia de autonomia dos poderes? Eles vão criar o poder, eles vão falar assim, ó, aquele que vai criar a lei vai ficar responsável pela lei, o executivo só por executar essas leis e o judiciário para fiscalizar. Então, a pessoa que manda no executivo não pode interferir no legislativo, nem o legislativo interferir nos demais. Então, cada um tem a seu, cada chefe desse pedaço aqui, cada pessoa aqui tem autonomia. Você não pode interferir. Você só tem que, depois que o projeto está pronto, que é a Constituição, você tem que ir, né, fazer valer aquilo ali. Então, aí assim ficava fácil, ocorria menos possibilidade de uma corrupção. Ah, professor, então, mas assim acontece hoje? Acontece, mesmo assim tem. Você imagina anteriormente. Então, na questão número 3, ele traz: na Constituição Brasileira de 1824, caso a primeira, explique qual a função do poder moderador. Diante disso, o Dom Pedro pensa, já que tem que ter 3 poderes, eu vou dar uma certa autonomia para cada um. Porém, eu quero que impere o 4º poder. Que 4º poder é esse? O poder de moderador. Como assim moderador? Aquele que vai moderar. Entendi. Então o que vai fazer? Criou as leis. Chega aí, legislativo, traz as leis que você criou. Não, isso aqui não dá certo não. Então vamos moderar, isso aqui eu quero que tire. Então acabava o quê? Que esse poder moderador, ele ia ter mais poder que o legislativo e o judiciário. No caso aqui eu coloquei o executivo entre aspas, por quê? Porque Dom Pedro já era o executivo. Ele ia moderar as próprias palavras deles, as próprias decisões? Dificilmente, né? Por isso que eu coloquei. Garantia o direito de intervir nos demais poderes. Legislativo, ele intervia ali, intervia no judiciário e no próprio poder dele. Então isso, o que significa isso? Que o poder moderador, quando ele é estabelecido ali, esse conjunto de 4 poderes, ele torna então Dom Pedro I como se fosse um poder absolutista. Ele vai mandar e desmandar de qualquer forma, porque se ele não achar bom determinados posicionamentos de outros poderes, o que ele vai fazer? Ele vai vetar. Então isso aí é um poder absoluto, né? O poder então está centralizado novamente na mão dele. O povo vai aceitar isso aí? Vai, não é? Bom, pessoal, então isso a gente encerra a correção da 2ª semana do 8º ano, do PET 5. Então na próxima aula a gente faz a 3ª semana, beleza? Então, até a próxima.